Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essas palavras de Carl Jung não são apenas uma citação bonita para compartilhar nas redes sociais. Elas são um convite revolucionário para a descoberta mais importante que você pode fazer na sua vida: o encontro com seu verdadeiro self. Mas me responda com honestidade. Quantas vezes você já parou para realmente conversar consigo mesmo? Não estou falando daquele monólogo interno constante que todos nós temos, cheio de preocupações e tarefas do dia a dia. Estou falando de um diálogo real, profundo, transformador com a parte mais sábia e autêntica que existe dentro de você. A maioria das pessoas vive como se fosse uma casa com muitos quartos, mas passasse a vida inteira apenas na sala de estar. Existem tesouros escondidos nos outros cômodos, memórias preciosas no sótão, sabedoria ancestral no porão, criatividade explosiva no estúdio que nunca foi aberto. Mas por medo ou por pressa, ficamos sempre no mesmo lugar, respirando o mesmo ar, vendo a mesma paisagem pela janela. E o mais trágico é que morremos sem nunca ter explorado a riqueza que carregamos dentro de nós. Antes de começarmos essa jornada transformadora, me conta nos comentários. De onde você está me assistindo agora? Da sua casa? Do trabalho? De algum lugar especial? Quero saber onde você está quando decidiu dar esse passo corajoso de se encontrar verdadeiramente consigo mesmo. Essa informação vai me ajudar a entender melhor minha comunidade e criar conteúdos ainda mais direcionados para vocês. Porque cada lugar onde você escolhe buscar autoconhecimento se torna sagrado naquele momento. Hoje vamos explorar juntos 9 métodos práticos, testados e comprovados, inspirados no trabalho revolucionário de Carl Jung, para você finalmente iniciar esse diálogo com seu self. Não são técnicas teóricas ou abstratas. São ferramentas concretas que podem transformar sua vida a partir de hoje, literalmente. Métodos que vão te ajudar a acessar aquela sabedoria que sempre esteve aí, esperando pacientemente que você parasse para escutar. Você já teve aquela sensação estranha de estar vivendo a vida de outra pessoa, como se estivesse seguindo um roteiro que não foi você quem escreveu? Essa sensação não é paranoia nem drama. É sua alma tentando te dizer que existe uma desconexão profunda entre quem você realmente é e como você está vivendo. Jung chamava isso de neurose, mas eu prefiro chamar de saudade de si mesmo. É a dor de estar longe de casa, mesmo estando na sua própria casa. Vivemos em uma época onde a depressão e a ansiedade se tornaram epidemias globais. Milhões de pessoas acordam todos os dias com um vazio no peito, uma sensação de que algo fundamental está faltando. Elas preenchem esse vazio com trabalho, relacionamentos, compras, entretenimento, qualquer coisa que faça o silêncio interior parar de gritar. Mas no fundo, muito no fundo, elas sabem que o que estão procurando não está lá fora. Está aqui dentro, esperando ser descoberto. Jung descobriu algo que mudou para sempre nossa compreensão da psique humana. Dentro de cada um de nós, existe uma instância superior, uma parte que conhece nosso caminho, nossa missão, nosso propósito. Ele chamou essa parte de Self, com S maiúsculo, para diferenciá-la do ego, que é apenas a ponta do iceberg da nossa consciência. O Self é o centro organizador da nossa personalidade total, consciente e inconsciente. É o diretor do filme da nossa vida, mesmo quando não estamos prestando atenção. Mas aqui está o problema. A maioria de nós vive desconectada desse self. Passamos anos ouvindo vozes externas, opiniões de outras pessoas, expectativas sociais, pressões familiares, até que perdemos completamente o contato com nossa própria voz autêntica. É como se tivéssemos um GPS interno perfeito, mas passássemos a vida inteira pedindo direções para estranhos na rua. Quando você não conhece seu self, toma decisões baseadas no medo, não no amor. Escolhe profissões que pagam bem, mas drenam sua alma. Entra em relacionamentos que parecem seguros, mas te deixam vazio. Constrói uma vida que impressiona os outros, mas não traz alegria genuína para você. E o pior de tudo, você sabe que está fazendo isso, mas não sabe como parar. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu como se estivesse vendo um estranho? Quantas vezes acordou de madrugada questionando se essa é realmente a sua vida? Quantas vezes se sentiu sozinho mesmo estando rodeado de pessoas?
Essas não são crises existenciais abstratas. São sintomas concretos de uma alma que está tentando desesperadamente chamar sua atenção. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, é o trabalho mais importante que podemos fazer na vida. Mais importante que qualquer sucesso profissional, qualquer conquista material, qualquer reconhecimento social. Porque quando você está alinhado com seu self, tudo o mais flui naturalmente. Suas decisões se tornam mais claras, seus relacionamentos mais profundos, sua criatividade mais viva, sua energia mais renovada. Mas como fazer isso na prática? Como estabelecer essa conexão com uma parte de nós, que parece tão misteriosa e inacessível? Jung passou décadas desenvolvendo métodos para essa comunicação. Ele descobriu que o self fala conosco constantemente, mas usa uma linguagem diferente da nossa mente racional. Usa símbolos, imagens, sonhos, sincronicidades, sensações, impulsos criativos. É como se tivéssemos que aprender um novo idioma, o idioma da alma. A boa notícia é que esse idioma é universal. Está inscrito no nosso código genético, na nossa herança ancestral, na nossa conexão com algo maior que nós mesmos. Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Esse oceano de sabedoria compartilhada por toda a humanidade. Quando você aprende a mergulhar nessas águas, descobre que nunca esteve realmente sozinho, que sempre teve acesso a uma fonte inesgotável de orientação e inspiração. O que vamos explorar hoje não são apenas técnicas psicológicas, são portais para uma nova forma de viver. Métodos que nossos ancestrais conheciam intuitivamente, mas que nossa civilização moderna esqueceu. Práticas que podem te reconectar não apenas com o seu self individual, mas com a sabedoria milenar da espécie humana. Imagine acordar todos os dias sabendo exatamente qual é o seu propósito. Imagine tomar decisões com confiança, sabendo que estão alinhadas com sua verdade mais profunda. Imagine ter relacionamentos baseados na autenticidade, não na necessidade ou no medo. Imagine trabalhar com algo que nutre sua alma, não apenas sua conta bancária. Imagine viver uma vida que é genuinamente sua, não uma imitação mal feita da vida de outra pessoa. Isso não é fantasia romântica, é o resultado natural de estabelecer uma comunicação clara e constante com seu self. Quando você para de lutar contra sua própria natureza e começa a cooperar com ela, milagres acontecem. Não milagres sobrenaturais, mas milagres muito naturais. A vida começa a fazer sentido, as peças se encaixam, você encontra seu lugar no mundo. Os 9 métodos que vamos explorar hoje são como chaves diferentes para a mesma porta. Alguns vão ressoar mais com você do que outros, e isso é perfeitamente normal. O importante é experimentar, praticar, manter a mente aberta e o coração receptivo, porque seu self está esperando há tanto tempo para finalmente conversar com você de verdade. O primeiro método que vamos explorar é talvez o mais revolucionário que Jung desenvolveu, a imaginação ativa. Quando ele criou essa técnica, estava literalmente abrindo uma porta para dimensões da psique que a psicologia tradicional nem imaginava que existiam. Não é meditação, não é visualização guiada, não é fantasia. É algo muito mais profundo e transformador. É permitir que seu inconsciente se manifeste de forma criativa e autônoma, enquanto sua consciência observa e interage. Pense na imaginação ativa como um cinema interior onde você é simultaneamente o espectador e o protagonista. Você senta na poltrona da sua consciência e permite que imagens, personagens, cenários e situações surjam espontaneamente na tela da sua mente. Mas aqui está o segredo. Você não controla o roteiro. Você participa da história, mas não a dirige. É como se seu inconsciente fosse um diretor genial que conhece exatamente o filme que sua alma precisa assistir. Jung descobriu isso quando estava passando por sua própria crise existencial profunda. Ele tinha 40 anos, era um psiquiatra, respeitado, tinha uma carreira brilhante, mas sentia um vazio terrível por dentro. Foi quando começou a experimentar com essas técnicas que sua vida mudou radicalmente.
Ele passou a ter acesso a uma fonte de sabedoria que não sabia que existia dentro dele. O primeiro passo para praticar a imaginação ativa é criar um espaço sagrado e silencioso. Não precisa ser um lugar específico, mas precisa ser um momento específico onde você está completamente presente e disponível para o que vai emergir. Desligue todas as distrações. Sente-se confortavelmente. Respire profundamente algumas vezes e permita que sua mente se aquiete naturalmente. O segundo passo é formular uma pergunta ou intenção clara para seu inconsciente. Não uma pergunta racional como que profissão devo escolher, mas algo mais aberto e simbólico como mostre-me o que preciso ver sobre minha vida agora ou como posso encontrar mais sentido no que faço. Essa pergunta é como um convite que você faz para seu self se manifestar. O terceiro passo é o mais desafiador, permitir que imagens surjam sem julgamento, sem controle, sem tentar entender racionalmente o que está acontecendo. Talvez você veja uma floresta escura, um animal estranho, uma pessoa desconhecida, uma situação aparentemente sem sentido. Não importa. O importante é receber essas imagens com curiosidade e respeito. O quarto passo é interagir com o que aparece. Se surge um personagem, converse com ele, pergunte seu nome, o que está fazendo ali, que mensagem tem para você. Se aparece um cenário, explore-o. Entre na floresta, atravesse o rio, suba a montanha. Participe ativamente da experiência, mas sempre seguindo o fluxo natural do que está emergindo. O quinto passo é registrar tudo. Assim que terminar a sessão, escreva ou desenhe tudo o que experimentou. Não tente interpretar ainda, apenas registre. Essas imagens são como sementes que vão germinar na sua consciência ao longo dos dias e semanas seguintes. Deixe-me contar a história de Carla, uma executiva de 42 anos que estava passando por uma crise profissional profunda. Ela tinha construído uma carreira de sucesso em marketing, mas sentia que estava morrendo por dentro. Quando começou a praticar imaginação ativa, nas primeiras sessões só via imagens de prisões, paredes cinzentas, corredores sem fim. Ela se sentia frustrada, achando que a técnica não estava funcionando, mas persistiu. E numa sessão especial, apareceu na sua imaginação uma mulher idosa com as mãos cobertas de tinta colorida. Carla conversou com essa mulher, que se apresentou como uma artista. A mulher mostrou para Carla pinturas lindas, cheias de vida e cor. Disse que estava esperando há muito tempo para conhecê-la. Carla acordou dessa sessão com lágrimas nos olhos, sentindo algo que não sentia há anos, alegria genuína. Nos meses seguintes, Carla começou a integrar a arte na sua vida. Primeiro, como hobby. Depois como paixão, finalmente como nova carreira. Hoje ela é uma artista terapeuta realizada, que usa a arte para ajudar outras pessoas a se conectarem com suas verdades mais profundas. A mulher idosa da sua imaginação ativa não era uma fantasia. Era uma parte reprimida da sua personalidade. Uma vocação que estava sendo sufocada pela vida que ela construiu baseada nas expectativas dos outros. Os benefícios da imaginação ativa são extraordinários. Primeiro, você ganha acesso direto à sabedoria do seu inconsciente, que sempre sabe o que é melhor para você, mesmo quando sua mente consciente está confusa. Segundo, você desenvolve uma relação de confiança e cooperação com sua psique, em vez de lutar contra ela. Terceiro, você encontra respostas criativas para problemas que pareciam insolúveis na dimensão puramente racional. Mas talvez o benefício mais importante seja a sensação de não estar mais sozinho na sua jornada. Quando você descobre que tem acesso a essa fonte interna de orientação e inspiração, a vida deixa de ser uma luta solitária contra forças desconhecidas e se torna uma dança colaborativa com a sabedoria mais profunda do universo. O segundo método que vamos explorar é a escrita automática, uma técnica que permite que sua alma fale diretamente através das suas mãos, sem a interferência da sua mente racional. É como se você se tornasse um canal para sua própria sabedoria mais profunda se expressar livremente no papel.
A escrita automática não é channeling de entidades externas nem nada esotérico. É simplesmente uma forma de contornar a censura do ego e permitir que conteúdos inconscientes subam à superfície da consciência através da escrita. Jung usava essa técnica extensivamente, tanto nos seus próprios processos de autoconhecimento quanto no trabalho com pacientes. O princípio é simples. Você faz uma pergunta para seu self e então escreve a resposta sem pensar, sem planejar, sem editar. Deixa a mão se mover no papel seguindo um ritmo próprio, registrando palavras, frases, até textos inteiros que surgem espontaneamente. É como se existisse um escritor sábio dentro de você que estava esperando uma oportunidade para finalmente falar. O primeiro passo é preparar o ambiente. Escolha um momento tranquilo, pegue papel e caneta, nada de computador porque a escrita manual acessa partes do cérebro que a digitação não consegue. Faça algumas respirações profundas e conecte-se com a intenção de receber orientação genuína do seu self. O segundo passo é formular uma pergunta clara e específica. Pode ser algo como: o que preciso saber sobre minha situação atual? Ou como posso encontrar mais alegria na minha vida? Ou que mensagem você tem para mim hoje? Escreva a pergunta no papel e depois deixe um espaço para a resposta. O terceiro passo é o mais importante. Escrever sem parar, sem pensar, sem julgar. Coloque a caneta no papel e deixe ela se mover. Não importa se no começo sair só rabiscos ou palavras sem sentido. Continue escrevendo. Não pare para pensar se faz sentido, não corrija erros, não edite nada. Deixe o fluxo acontecer naturalmente. O quarto passo é manter a escrita até sentir que a mensagem está completa. Pode ser um parágrafo, pode ser várias páginas. Você vai sentir quando terminar porque a energia muda. A mão para de se mover automaticamente, ou surge uma sensação natural de conclusão. Deixe-me contar a história de Roberto, um homem de 50 anos que estava passando por um divórcio doloroso depois de 20 anos de casamento. Ele se sentia perdido, culpado, sem saber que direção tomar na vida. Quando começou a praticar escrita automática, as primeiras sessões eram cheias de raiva e confusão. Ele escrevia páginas e páginas de reclamações, mágoas, autoacusações. Mas, gradualmente, uma voz diferente começou a emergir na sua escrita. Uma voz mais sábia, mais compassiva, mais centrada. Essa voz começou a falar com ele como um pai amoroso falaria com um filho ferido. Oferecia perspectiva, consolação, orientação prática. Numa sessão especial, essa voz escreveu uma carta linda para ele, lembrando-o de todas as suas qualidades, de tudo o que havia aprendido no casamento, de todas as oportunidades que se abriam à sua frente. Roberto guardou essa carta e a relia sempre que se sentia perdido. Hoje, 3 anos depois, ele diz que aquela foi a virada da sua vida. Não porque resolveu magicamente todos os seus problemas, mas porque ele descobriu que carregava dentro de si um conselheiro sábio e amoroso que nunca o abandonaria. Aprendeu a confiar na sua própria sabedoria interior. Os benefícios da escrita automática são profundos e duradouros. Primeiro, você desenvolve clareza mental porque consegue separar a voz da sabedoria das vozes da ansiedade, do medo e da confusão que normalmente dominam nossa mente. Segundo, encontra respostas para dilemas que pareciam impossíveis de resolver, porque acessa uma perspectiva mais ampla, mais elevada da situação. Terceiro, desenvolve autocompaixão porque a voz que emerge na escrita automática é sempre amorosa, mesmo quando oferece feedback difícil de ouvir. O terceiro método que vamos explorar é o trabalho com sonhos, que Jung considerava a via régia para o inconsciente. Para ele, os sonhos não eram apenas restos aleatórios do dia anterior, ou desejos reprimidos. Eram cartas pessoais do self, mensagens diretas da nossa sabedoria mais profunda, enviadas todas as noites enquanto dormimos. O problema é que a maioria de nós não aprendeu a ler essas cartas. Cada sonho é uma obra de arte única, criada especificamente para você, naquele momento específico da sua vida, para comunicar algo que sua consciência precisa saber.
Jung dizia que se prestássemos atenção aos nossos sonhos com a mesma seriedade que prestamos a uma conversa importante, nossa vida se transformaria completamente. O interessante é que os sonhos falam uma linguagem simbólica, não literal. Se você sonha que está voando, provavelmente não significa que vai virar piloto. Pode significar que está se libertando de limitações, expandindo seus horizontes, ou encontrando uma nova perspectiva sobre alguma situação. Se sonha com água, pode estar lidando com emoções, purificação, renovação, ou mergulhando mais fundo na sua vida emocional. O primeiro passo para trabalhar com sonhos é começar a registrá-los sistematicamente. Mantenha um caderno e uma caneta ao lado da cama. Assim que acordar, antes mesmo de se levantar, anote tudo o que lembrar do sonho, por mais fragmentado ou estranho que pareça. Não julgue, não tente entender ainda, apenas registre. O segundo passo é identificar os elementos principais do sonho: personagens, cenários, ações, emoções, cores, símbolos. Trate cada elemento como uma peça de um quebra-cabeça. Cada detalhe tem significado. Nada nos sonhos é acidental ou irrelevante. O terceiro passo é fazer associações pessoais com cada elemento. Não use livros de interpretação de sonhos genéricos. Pergunte-se: o que essa pessoa do sonho representa para mim? Que qualidades ela tem? Como me sinto em relação a ela? O que esse lugar significa na minha vida? Que memórias ou sentimentos esse símbolo desperta em mim? O quarto passo é identificar a emoção dominante do sonho: medo, alegria, tristeza, raiva, confusão, paz. A emoção é frequentemente mais importante que o conteúdo literal do sonho. Ela te mostra que aspecto da sua vida emocional o sonho está tentando trabalhar. O quinto passo é perguntar ao sonho qual mensagem ele tem para você. Isso mesmo. Converse com o sonho como se ele fosse uma pessoa sábia. Pergunte: o que você está tentando me dizer? Que orientação tem para mim? Como posso aplicar essa mensagem na minha vida? O sexto passo é integrar a mensagem na sua vida, consciente. De que forma prática você pode honrar o que o sonho está te comunicando? Que mudanças ele está sugerindo? Que aspectos da sua personalidade ele está tentando trazer à consciência? Deixe-me contar a história de Marina, uma terapeuta de 35 anos que estava passando por um período muito difícil. Ela tinha sofrido um trauma na infância que nunca havia conseguido processar completamente, e isso estava afetando todos os seus relacionamentos. Ela fazia terapia há anos, mas sentia que havia uma parte da cura que não estava conseguindo acessar. Começou a prestar atenção aos seus sonhos, e um em particular chamou sua atenção. Sonhou que estava numa casa antiga, escura, cheia de teias de aranha. No porão da casa, encontrou uma criança chorando, abandonada, com medo. Marina, no sonho, abraçou a criança, a consolou, a trouxe para cima, para a luz, e cuidou dela com muito amor. Quando acordou, Marina entendeu imediatamente que a criança no sonho era ela mesma, a parte ferida que havia sido abandonada no porão da sua psique. O sonho estava mostrando o caminho da cura. Ela precisava ir buscar essa parte ferida, acolhê-la com amor, integrá-la à sua vida consciente. Nos meses seguintes, Marina passou a trabalhar sistematicamente com essa criança interior. Conversava, com ela cuidava dela, atendia às suas necessidades emocionais. Gradualmente, os sintomas do trauma começaram a diminuir. Seus relacionamentos se tornaram mais profundos e autênticos. Ela encontrou uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Os benefícios do trabalho com sonhos são extraordinários. Primeiro, você recebe orientação direta do seu self sobre questões importantes da sua vida. Segundo, processa emoções e experiências que a mente consciente tem dificuldade de elaborar. Terceiro, descobre aspectos ocultos da sua personalidade que precisam ser integrados. Quarto, desenvolve uma relação de confiança com a sabedoria do seu inconsciente. O quarto método que vamos explorar é a criação de mandalas, uma prática que Jung descobriu quando estava passando por seu próprio processo de transformação pessoal. Ele começou a desenhar círculos espontaneamente, sem saber por quê,
e percebeu que esses desenhos refletiam perfeitamente seu estado psicológico interno. Ele havia redescoberto uma forma de arte sagrada que existe há milhares de anos em várias culturas. A palavra mandala vem do sânscrito e significa círculo ou centro. Para Jung, a mandala é um símbolo natural da totalidade psíquica, uma representação do self em sua forma mais completa. Quando você cria uma mandala, está literalmente desenhando sua alma no papel, permitindo que ela se expresse através de formas, cores e padrões. O círculo da mandala representa a totalidade, a completude, a unidade. Dentro desse círculo sagrado, todos os opostos se reconciliam. Luz e sombra, masculino e feminino, consciente e inconsciente, caos e ordem. É um mapa da sua jornada interior, um retrato do seu processo de individuação. Jung descobriu que criar mandalas regularmente produzia efeitos terapêuticos extraordinários. As pessoas que praticavam essa arte relatavam maior equilíbrio emocional, clareza mental, sensação de centralização e paz interior. Era como se o ato de desenhar o círculo sagrado harmonizasse automaticamente os conflitos internos. O primeiro passo para criar uma mandala é preparar o espaço e os materiais. Você pode usar papel, lápis coloridos, giz de cera, tintas ou qualquer material que te inspire. O importante não é a qualidade artística, mas a autenticidade da expressão. Não precisa ser um artista para criar mandalas poderosas. O segundo passo é desenhar um círculo no papel. Pode usar um compasso ou um prato como molde, não importa se fica perfeito. Esse círculo é seu espaço sagrado, seu templo interior, onde sua alma vai se manifestar livremente. O terceiro passo é entrar em estado meditativo. Respire profundamente. Conecte-se com sua intenção de expressar seu estado interior atual e permita que sua intuição guie suas mãos. Não planeje o que vai desenhar. Deixe que surja espontaneamente. O quarto passo é começar a desenhar ou pintar dentro do círculo. Pode começar do centro e ir para fora, ou da borda para dentro, não há regras. Deixe cores, formas, padrões, símbolos emergirem naturalmente. Se aparece algo que não faz sentido racionalmente, continue assim mesmo. Confie no processo. O quinto passo é observar o que criou sem julgamento. Sua mandala é um retrato fiel do seu estado psicológico no momento da criação. Que cores predominam? Que formas apareceram? Há equilíbrio ou desequilíbrio? Movimento ou estaticidade? Cada elemento tem significado. Deixe-me contar a história de Eduardo, um empresário de 48 anos que estava passando por uma crise de burnout severa. Ele trabalhava 16 horas por dia, vivia estressado, tinha problemas de saúde, relacionamentos tensos. Sua vida estava completamente fora de equilíbrio. Mas ele não sabia como mudar. Uma terapeuta sugeriu que ele criasse mandalas diariamente durante um mês. No início, Eduardo achou a ideia ridícula. Ele era um homem prático, objetivo. Não tinha tempo para brincadeiras artísticas. Mas estava desesperado. Então concordou em tentar. As primeiras mandalas de Eduardo eram caóticas, cheias de linhas agressivas, cores escuras, formas fragmentadas. Refletiam perfeitamente seu estado interno de agitação e desequilíbrio. Mas conforme ia praticando, algo interessante começou a acontecer. As mandalas foram ficando gradualmente mais harmoniosas, mais equilibradas, com mais cores suaves. Eduardo percebeu que o processo de criar as mandalas estava funcionando como uma forma de meditação ativa. Durante os 20 minutos que passava desenhando, sua mente se aquietava, seu corpo relaxava, ele entrava em contato com uma parte mais centrada de si mesmo. Depois de um mês, não apenas suas mandalas haviam mudado, mas sua vida também. Ele havia encontrado uma forma de se equilibrar no meio do caos. Pause um segundo aqui e me conta nos comentários. Qual desses métodos que vimos até agora mais despertou sua curiosidade? Ou melhor ainda, algum deles trouxe alguma memória, sensação ou insight imediato? Compartilha comigo, porque essas reações espontâneas são pistas valiosas do seu self tentando se comunicar com você.
Os benefícios da criação de mandalas são profundos e duradouros. Primeiro, você desenvolve uma forma de meditação ativa que acalma a mente e equilibra as emoções. Segundo, ganha acesso a uma forma de autoexpressão que não depende de palavras ou conceitos racionais. Terceiro, cria um registro visual do seu processo de transformação pessoal. Quarto, experimenta a sensação sagrada de estar criando algo que é simultaneamente pessoal e universal. O quinto método que vamos explorar é a amplificação de símbolos, uma técnica revolucionária que Jung desenvolveu para entender como nossos símbolos pessoais se conectam com padrões universais da humanidade. É uma forma de descobrir que seus problemas, seus sonhos, suas obsessões não são apenas individuais, mas fazem parte de temas arquetípicos que existem desde o início da civilização. Jung descobriu que quando um símbolo aparece repetidamente na nossa vida, seja em sonhos, fantasias, obsessões ou até mesmo em situações externas, ele está tentando nos comunicar algo importante sobre nosso processo de individuação. Mas para entender completamente essa mensagem, precisamos amplificar o símbolo, ou seja, conectá-lo com seus significados universais na mitologia, religião, arte e literatura da humanidade. Por exemplo, se você tem sonhos recorrentes com serpentes, não basta interpretar a serpente apenas a partir da sua experiência pessoal. Jung nos ensina a pesquisar como a serpente aparece em diferentes culturas, como símbolo de sabedoria, transformação, cura, renascimento, energia vital. Quando você conecta seu símbolo pessoal com esses significados universais, o entendimento se aprofunda enormemente. O primeiro passo para amplificar símbolos é identificar quais imagens, objetos, animais ou situações aparecem frequentemente na sua vida interior. Pode ser algo que você desenha inconscientemente durante reuniões, um animal que aparece sempre nos seus sonhos, um lugar que te fascina sem razão aparente, ou até mesmo uma obsessão por determinado tipo de filme ou livro. O segundo passo é pesquisar os significados arquetípicos desse símbolo, como ele aparece em diferentes mitologias, que significados tinha para povos antigos, como aparece em contos de fada, literatura, arte religiosa. Jung acreditava que esses significados universais estão gravados no nosso inconsciente coletivo e se manifestam através dos nossos símbolos pessoais. O terceiro passo é fazer a ponte entre o universal e o pessoal. Como os significados arquetípicos do símbolo se relacionam com sua situação de vida atual? Que aspectos da sua jornada de individuação ele está tentando iluminar? Que transformação ele está anunciando ou orientando? O quarto passo é honrar o símbolo na sua vida prática. Isso pode significar criar arte inspirada nele, meditar sobre ele ou simplesmente prestar mais atenção quando ele aparece. Jung acreditava que símbolos ignorados perdem seu poder transformador, mas símbolos honrados se tornam portais para crescimento profundo. Deixe-me contar a história de Marcos, um jovem artista de 28 anos que estava passando por uma crise criativa profunda. Ele não conseguia mais criar nada que o satisfizesse. Sentia que havia perdido completamente sua inspiração. Começou a ter sonhos recorrentes com fogo, incêndios, lareiras, velas, vulcões. Inicialmente, esses sonhos o assustavam porque associava fogo com destruição. Mas quando começou a amplificar o símbolo do fogo, descobriu significados completamente diferentes. Em várias tradições espirituais, o fogo representa purificação, transformação, paixão criativa, iluminação espiritual. Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade. O fogo sagrado mantinha os templos vivos. O fogo interior é a chama da inspiração divina. Marcos percebeu que seus sonhos não estavam anunciando destruição, mas renascimento. O fogo estava queimando suas velhas formas de criar para abrir espaço para algo novo e mais autêntico. Ele parou de lutar contra a crise criativa e começou a vê-la como um processo necessário de purificação. Nos meses seguintes, sua arte evoluiu para um nível completamente novo, mais profundo e poderoso do que qualquer coisa que havia criado antes.
Os benefícios da amplificação de símbolos são extraordinários. Primeiro, você compreende que seus problemas e processos pessoais fazem parte de jornadas universais da humanidade, o que reduz o isolamento e aumenta a sensação de propósito. Segundo, ganha acesso a uma fonte inesgotável de sabedoria ancestral que pode orientar suas decisões e transformações. Terceiro, desenvolve uma visão mais ampla e sagrada da sua própria vida, vendo-a como parte de uma história maior. Quarto, aprende a ler os sinais que a vida constantemente envia para orientar seu crescimento. O sexto método que vamos explorar é o diálogo com complexos, uma das descobertas mais geniais de Jung sobre o funcionamento da psique humana. Complexos são como pequenas personalidades autônomas dentro de nós, cada uma com suas próprias emoções, memórias, valores e agendas. A maioria das pessoas vive em conflito com seus complexos, tentando reprimi-los ou ignorá-los. Jung propôs algo revolucionário: dialogar com eles como se fossem pessoas reais. Pense nos seus complexos como moradores internos da sua casa psíquica. Talvez você tenha um crítico interior que está sempre apontando seus defeitos. Uma criança ferida que ainda carrega mágoas antigas. Um perfeccionista que nunca está satisfeito com nada. Um rebelde que se opõe a qualquer autoridade. Uma parte sábia que conhece suas verdades mais profundas. Cada um desses moradores tem algo importante a contribuir para a sua vida, mas apenas se você aprender a se relacionar com eles conscientemente. O problema surge quando esses complexos operam de forma autônoma, sem nossa consciência. O crítico interior ataca nossa autoestima. A criança ferida sabota nossos relacionamentos. O perfeccionista nos paralisa com exigências impossíveis. O rebelde nos coloca em conflitos desnecessários. Quando não conhecemos nossos complexos, eles nos controlam. Quando os conhecemos e dialogamos com eles, eles se tornam nossos aliados. O primeiro passo para dialogar com complexos é identificá-los. Preste atenção aos padrões emocionais que se repetem na sua vida. Em que situações você reage de forma desproporcional? Que vozes internas você ouve quando está estressado, ansioso ou com raiva? Essas vozes geralmente representam complexos ativos. O segundo passo é personalizar o complexo. Dê um nome para ele. Imagine como ele seria se fosse uma pessoa física. Como se vestiria? Que idade teria? Que tipo de personalidade? Essa personalização facilita o diálogo porque torna o complexo mais concreto e acessível. O terceiro passo é iniciar uma conversa respeitosa com o complexo. Pergunte por que ele está ativo agora, o que está tentando proteger ou alcançar, de que ele tem medo, o que precisa de você. Escute suas respostas sem julgamento, mesmo se parecerem irracionais ou conflitantes com seus valores conscientes. O quarto passo é negociar uma forma de cooperação. Como você pode honrar as necessidades legítimas do complexo sem permitir que ele domine sua vida? Que compromissos podem ser feitos? Como transformar um inimigo interno num conselheiro sábio? O quinto passo é integrar as qualidades positivas do complexo na sua personalidade consciente. Todo complexo, mesmo os mais problemáticos, carrega alguma qualidade valiosa que precisa ser integrada. O crítico interior pode se tornar um avaliador sábio. A criança ferida pode se tornar fonte de sensibilidade e compaixão. O perfeccionista pode se tornar um aliado na busca pela excelência equilibrada. Deixe-me contar a história de Patrícia, uma mãe de 40 anos que vivia atormentada por uma voz interior extremamente crítica. Essa voz a atacava constantemente, dizendo que ela não era uma boa mãe, que não fazia nada direito, que todo mundo podia ver suas falhas. Patrícia vivia ansiosa, deprimida, sempre se sentindo inadequada. Quando começou a dialogar com essa voz crítica, descobriu que ela tinha non perfection. Era uma mulher rígida, severa, sempre vestida impecavelmente, que exigia padrões impossíveis de perfeição. Nas primeiras conversas, Perfection era hostil, atacava Patrícia sem piedade, mas Patrícia persistiu no diálogo, tratando Perfection com respeito, tentando entender suas motivações.
Gradualmente, Patrícia descobriu que Perfection estava tentando protegê-la. Ela havia crescido numa família onde ser imperfeita significava ser rejeitada, criticada, humilhada. Perfection havia surgido para tentar evitar essa dor, estabelecendo padrões tão altos que ninguém poderia criticar Patrícia. O problema é que esses padrões eram impossíveis de alcançar, então Perfection havia se tornado uma torturadora interna. Patrícia começou a trabalhar com Perfection de forma diferente. Reconheceu sua intenção protetora, mas negociou novos padrões mais realistas e compassivos. Perguntava para Perfection: como posso fazer o meu melhor sem me destruir? Como posso buscar excelência mantendo amor próprio? Gradualmente, Perfection se transformou numa conselheira sábia que ajudava Patrícia a crescer sem se punir. Os benefícios do diálogo com complexos são profundos e duradouros. Primeiro, você reduz drasticamente os conflitos internos que drenam sua energia e paz mental. Segundo, transforma aspectos problemáticos da sua personalidade em aliados conscientes. Terceiro, desenvolve uma relação mais compassiva e integrada consigo mesmo. Quarto, ganha acesso a qualidades e recursos que estavam bloqueados pelos conflitos internos. O sétimo método que vamos explorar é a criação de rituais pessoais, uma prática que Jung considerava essencial para manter a conexão consciente com o self. Rituais não são apenas cerimônias religiosas ou tradições culturais. São ações simbólicas que criam espaço sagrado na nossa vida cotidiana. Momentos especiais onde nos conectamos com nossa dimensão mais profunda e significativa. Jung acreditava que a vida moderna havia perdido muito do seu caráter sagrado porque abandonamos os rituais que conectavam nossos ancestrais com os ritmos naturais da existência. Sem rituais, a vida se torna uma série de atividades mecânicas. Perdemos o sentido de propósito, de transcendência, de conexão com algo maior que nós mesmos. O ritual pessoal é diferente de uma rotina comum porque carrega intenção consciente, significado simbólico e abertura para o sagrado. Quando você cria um ritual, está declarando que este momento é especial, que esta ação tem significado além da sua função prática, que você está disponível para receber orientação e inspiração do seu self. O primeiro passo para criar rituais pessoais é identificar momentos da sua vida que poderiam se beneficiar de mais consciência e significado. Pode ser o início do dia, momentos de transição entre atividades, decisões importantes, períodos de mudança, ou simplesmente momentos quando você sente necessidade de se reconectar consigo mesmo. O segundo passo é escolher ações simbólicas que ressoem com você pessoalmente. Pode ser acender uma vela, fazer uma respiração especial, escrever em um diário, tocar um instrumento, fazer uma caminhada consciente, criar um pequeno altar ou qualquer ação que tenha significado especial para você. O terceiro passo é criar um espaço físico e temporal para o ritual. Não precisa ser um lugar especial, mas precisa ser um momento onde você está completamente presente e disponível. Desligue distrações, respire fundo, conecte-se com sua intenção. O quarto passo é realizar o ritual com presença total e respeito pelo significado que ele carrega. Não é apenas uma ação mecânica, é uma comunicação simbólica com seu self, uma forma de honrar a dimensão sagrada da sua existência. O quinto passo é observar como o ritual afeta seu estado interior e sua conexão consigo mesmo. Rituais genuínos produzem mudanças sutis mas importantes na nossa energia, humor, clareza mental e sensação de propósito. O sexto passo é permitir que o ritual evolua naturalmente conforme suas necessidades mudam. Rituais vivos se adaptam e crescem com você, mantendo sempre sua relevância e poder transformador. Deixe-me contar a história de Fernando, um executivo de 52 anos que estava vivendo uma vida completamente desconectada do seu interior. Ele acordava correndo, trabalhava o dia inteiro no piloto automático, chegava em casa exausto, dormia e repetia tudo no dia seguinte. Sentia que estava vivendo como um robô,
sem propósito, sem alegria, sem conexão com nada significativo. Uma manhã, por acaso, ele acordou mais cedo e decidiu sentar na varanda com uma xícara de café para ver o nascer do sol. Algo naquele momento tocou profundamente sua alma. A quietude, a beleza da luz dourada, a sensação de estar presente no momento. Ele se sentiu mais vivo do que havia se sentido em anos. Fernando decidiu transformar isso num ritual diário. Toda manhã, acordava 15 minutos mais cedo. Preparava seu café com atenção total, sentava na varanda e observava o dia nascendo. Durante esses 15 minutos não pensava em trabalho, problemas ou responsabilidades. Apenas estava presente, respirava conscientemente e perguntava para seu self: o que preciso saber hoje? Como posso viver este dia com mais propósito? Esse ritual simples transformou completamente a vida de Fernando. Ele começou cada dia centrado, conectado consigo mesmo, com uma sensação clara de propósito. Suas decisões se tornaram mais sábias, seus relacionamentos mais autênticos, seu trabalho mais significativo. 15 minutos de ritual diário mudaram sua vida inteira. Os benefícios dos rituais pessoais são extraordinários. Primeiro, você cria âncoras de significado na sua vida cotidiana, momentos regulares de conexão com sua dimensão mais profunda. Segundo, desenvolve presença e consciência, qualidades essenciais para uma vida autêntica. Terceiro, estabelece um diálogo regular com seu self, mantendo essa comunicação viva e ativa. Quarto, experimenta o sagrado no meio do comum, transformando atividades simples em momentos de transcendência. O oitavo método que vamos explorar é a observação de sincronicidades, um conceito que Jung desenvolveu para explicar aquelas coincidências significativas que todos nós experimentamos, mas que a ciência tradicional não consegue explicar. Sincronicidades não são apenas coincidências aleatórias, são eventos externos que se alinham de forma significativa com nosso estado psicológico interno, como se o universo estivesse respondendo às necessidades da nossa alma. Jung acreditava que sincronicidades são sinais de que estamos alinhados com nosso processo de individuação, mensagens do self manifestadas através do mundo externo. Quando você está no caminho certo, quando está fazendo escolhas autênticas, quando está crescendo na direção da sua verdade mais profunda, sincronicidades começam a aparecer como confirmações e orientações. O interessante é que sincronicidades aumentam drasticamente quando você está prestando atenção. É como se a vida estivesse constantemente enviando mensagens, mas a maioria das pessoas está ocupada demais ou distraída demais para perceber. Quando você desenvolve o hábito de observar, as sincronicidades se multiplicam. O primeiro passo para trabalhar com sincronicidades é desenvolver atenção consciente aos eventos da sua vida diária. Preste atenção a coincidências, encontros inesperados, repetições de números ou símbolos, livros que caem na sua mão, conversas que surgem exatamente quando você precisa ouvir algo específico. O segundo passo é registrar essas sincronicidades num diário específico. Anote a data, o evento, o contexto da sua vida naquele momento e suas reflexões sobre o possível significado. Com o tempo, você vai começar a perceber padrões e conexões. O terceiro passo é perguntar-se qual mensagem cada sincronicidade pode estar carregando. O que sua alma estava buscando quando esse evento aconteceu? Que orientação essa coincidência pode estar oferecendo? Como ela se relaciona com seus dilemas ou questões atuais? O quarto passo é agir com base na orientação recebida. Sincronicidades não são apenas curiosidades interessantes, são convites para a ação. Se você recebe uma orientação clara através de uma sincronicidade, considere seriamente segui-la. Deixe-me contar a história de Carla, uma jovem de 25 anos que estava confusa sobre sua carreira. Ela trabalhava como contadora, mas sonhava em ser escritora. Tinha medo de largar a segurança financeira para seguir um sonho incerto. Estava paralisada pela indecisão. Numa manhã no ônibus para o trabalho,
ela ouviu uma conversa entre duas mulheres sobre uma escritora que havia largado a carreira corporativa aos 30 anos e se tornado best-seller internacional. Carla achou interessante, mas não deu muita importância. Na hora do almoço, entrou numa livraria e, por acaso, pegou exatamente o livro dessa escritora. Leu a contracapa e descobriu que a história dela era quase idêntica à sua situação atual. Naquela tarde, recebeu um e-mail não solicitado sobre um curso de escrita criativa que começaria na semana seguinte. À noite, ligou a televisão por acaso, num documentário sobre pessoas que mudaram radicalmente de carreira depois dos 25 anos. Todas essas coincidências num único dia a fizeram perceber que o universo estava praticamente gritando uma mensagem para ela. Carla interpretou essas sincronicidades como um sinal de que era hora de tomar coragem e seguir seu sonho. Inscreveu-se. No curso de escrita, começou a escrever seriamente e gradualmente fez a transição de carreira. Hoje, 5 anos depois, ela é uma escritora publicada e realizada. As sincronicidades daquele dia mudaram completamente o rumo da sua vida. Os benefícios da observação de sincronicidades são profundos. Primeiro, você desenvolve confiança de que existe uma inteligência superior operando na sua vida, o que reduz a ansiedade e aumenta a fé no processo. Segundo, recebe orientação prática para decisões importantes através de sinais externos. Terceiro, experimenta uma sensação crescente de propósito e significado, sentindo-se parte de uma história maior. Quarto, desenvolve intuição e sensibilidade para ler os sinais que a vida constantemente oferece. O nono e último método que vamos explorar é a meditação ativa, uma forma de usar o movimento consciente como porta de entrada para o self. Jung descobriu que nem sempre conseguimos acessar nossa sabedoria interior através da quietude mental. Às vezes precisamos mover o corpo de forma consciente e expressiva para liberar conteúdos inconscientes e estabelecer conexão com nossa totalidade. A meditação ativa é diferente de exercício físico comum, porque carrega intenção contemplativa, consciência total do movimento e abertura para que o corpo expresse espontaneamente estados internos. Pode ser dança, caminhada consciente, tai chi yoga ou qualquer movimento que conecte corpo, mente e espírito. O primeiro passo é escolher uma forma de movimento que ressoe com você pessoalmente. Não precisa ser uma prática formal ou tradicional. Pode ser dançar livremente no seu quarto, caminhar na natureza com total presença, ou fazer alongamentos conscientes. O segundo passo é criar intenção clara antes de começar o movimento. Conecte-se com o desejo de usar o movimento como forma de meditação ativa, de comunicação com seu self, de expressão autêntica da sua energia interior. O terceiro passo é mover-se com presença total, prestando atenção às sensações do corpo, às emoções que surgem, aos insights que emergem durante o movimento. Deixe o corpo guiar, não force nada, permita que o movimento seja uma expressão natural do seu estado interior. O quarto passo é observar como o movimento afeta seu estado mental e emocional. Que mudanças você percebe? Que libertações acontecem? Que clareza emerge através do movimento consciente? O quinto passo é integrar os insights recebidos durante a prática na sua vida cotidiana. O que o movimento te ensinou sobre você mesmo? Que aspectos da sua personalidade se expressaram através do corpo? Como você pode honrar essas descobertas na sua vida prática? Deixe-me contar a história de Ricardo, um advogado de 43 anos que vivia com ansiedade crônica e ataques de pânico. Ele havia tentado terapia, medicamentos, técnicas de relaxamento, mas nada trazia alívio duradouro. Sua ansiedade estava afetando seu trabalho, seus relacionamentos, sua qualidade de vida. Uma terapeuta sugeriu que ele experimentasse dança-movimento-terapia. Ricardo inicialmente resistiu, achando que dança não era para homens como ele. Mas estava desesperado. Nas primeiras sessões ele mal conseguia se mover, estava completamente desconectado do próprio corpo. Mas, gradualmente, conforme foi relaxando e permitindo que o corpo se expressasse livremente,
algo extraordinário começou a acontecer. Através do movimento, Ricardo começou a liberar emoções reprimidas, tensões acumuladas, traumas antigos que estavam presos no seu corpo. A ansiedade começou a diminuir conforme ele aprendia a expressar e liberar energia emocional através do movimento. Mais importante ainda, Ricardo descobriu através da dança uma parte de si mesmo que havia sido completamente suprimida, sua natureza criativa, expressiva, espontânea. Ele havia passado a vida inteira sendo controlado, racional, reprimido. A dança lhe deu permissão para ser humano de forma completa. Os benefícios da meditação ativa são extraordinários. Primeiro, você integra corpo, mente e espírito numa experiência unificada de totalidade. Segundo, libera emoções e energias reprimidas que causam tensão e ansiedade. Terceiro, descobre aspectos da sua personalidade que não consegue acessar através da mente racional. Quarto, desenvolve uma relação mais saudável e consciente com seu próprio corpo. Chegamos ao final dessa jornada extraordinária pelos 9 métodos práticos para dialogar com seu self. Mas, na verdade, não chegamos ao final. Chegamos ao início verdadeiro, porque agora você tem as ferramentas para começar a conversa mais importante da sua vida, o diálogo com sua própria sabedoria interior. Esses 9 métodos não são técnicas isoladas que você pratica separadamente. Eles se complementam, se potencializam mutuamente, trabalham juntos para abrir canais cada vez mais claros de comunicação com seu self. Alguns vão ressoar mais com você do que outros, e isso é perfeitamente natural. Confie na sua intuição para escolher quais métodos praticar primeiro. O importante é começar. Escolha um método que mais te chamou a atenção e comece a praticar hoje mesmo. Não espere ter tempo livre, condições perfeitas ou mais conhecimento. Seu self está esperando há tanto tempo para conversar com você que qualquer pequeno passo na sua direção será recebido com gratidão e entusiasmo. Lembre-se que a jornada de individuação é um processo gradual, não uma transformação instantânea. Seja paciente consigo mesmo, compassivo com suas dificuldades, celebre pequenos avanços. Cada momento de conexão genuína com seu self planta sementes que vão germinar na sua vida de formas que você nem imagina. Quando você estabelece esse diálogo com seu self, sua vida muda de forma fundamental. Não porque seus problemas externos desaparecem magicamente, mas porque você ganha acesso a uma fonte interna de sabedoria, força e orientação que nunca mais vai te abandonar. Você deixa de ser uma folha ao vento, à mercê de circunstâncias externas, e se torna o capitão consciente da sua própria jornada. Como disse Jung, seu visionário, seu inspirador, é o seu próprio self inconsciente. Aquele que conhece sua escuridão está bem equipado para lidar com a escuridão dos outros. Quando você faz as pazes com todas as partes de si mesmo, quando abraça sua totalidade, quando vive a partir da sua verdade mais profunda, você se torna uma força de cura e inspiração no mundo. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se sentiu que finalmente encontrou um caminho real para se conhecer verdadeiramente, preciso que você faça algo por mim e por você mesmo. Primeiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque vamos continuar explorando os mistérios mais profundos da psique humana. Segundo, deixe um comentário me contando qual dos 9 métodos você vai começar a praticar esta semana. Esse compromisso público vai te ajudar a realmente colocar em prática o que aprendeu. Terceiro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa se encontrar consigo mesmo, porque às vezes somos o instrumento que o universo usa para levar cura para outras pessoas. E por último, deixa seu like se você sente que estamos construindo algo especial aqui, uma comunidade de pessoas corajosas o suficiente para mergulhar nas profundezas de si mesmas. Lembra, a jornada de individuação não tem linha de chegada, mas cada passo consciente te aproxima de quem você veio ser neste mundo. Até o próximo vídeo, e que você encontre coragem para ser verdadeiramente você.